acabei indo para um caminho que eu brinco que eu falo a metodologia Rafael Gama. Né? E por quê? Não é que eu acho mais certo que esses incríveis profissionais. Mas eu acho que todo autor tem que fazer isso. Não, ótimo, Estudar de novo método. tudo, estuda de tudo e faz uma salada do que funciona para você. Né? Cada caso, não é Exato. verdade, velho? Eu, como ator, eu sempre sofri muito com o épico, porque eu tinha uma dificuldade em entender. Quando eu entendi o épico, e aí para não ficar sendo muito técnico aqui, gente, eu costumo dizer que a interpretação ela pode ser de dentro para fora ou de fora para dentro. Né? Você pode construir a embalagem, o corpo, a voz, a forma, e depois entender o raciocínio, ou o contrário, começar pelo raciocínio e depois desenvolver forma. E eu falo para o meu aluno, você vai ter que descobrir o que funciona para você. Eu descobri que eu sou uma pessoa que se eu tentar ficar construindo as emoções, a peça acaba, não dá tempo. Né? Eu descobri como é que eu provoco essas emoções, só que como é que eu provoco em mim. Por isso que eu falo que é o método Rafael Gama. Porque eu não uso imagem ativa de ficar lembrando de notícias tristes. Para mim, se eu pensar numa notícia triste hoje, eu choro agora. Se eu usar ela amanhã, já não choro mais. Né? Então, o que funciona para mim, na verdade, é a concentração energética. Mais Eu, presente no momento do que uma memória, Exato, eu né? preciso naquele momento estar atento ao que está acontecendo. Se eu estiver atento, eu tenho sensibilidade para isso. E quando a sensibilidade não vem, aí eu vou para técnicas, né? Mas técnicas que eu desenvolvi para provocar em mim. E eu acho que o caminho para um bom profissional hoje é esse, ele entender, ele partir do princípio do só sei que nada sei, nunca fiz isso, estou aprendendo, né? E Método socrático experimentando. mesmo, né? Exato, e experimentando, entender que eu falo muito para os nossos alunos, eu dou muita aula de teatro profissionalizante, né? Tanto aqui em São Paulo, dou aula no Wolf Maia, dou aula na Escola de Artes de Jundiaí, que é a escola que eu mais trabalho, tenho um grande orgulho dessa escola, porque a gente forma uma galera muito interessante, interessada, e eu falo isso para os nossos alunos lá. Tenha paciência. Todo estudioso tem que ter paciência. Você precisa experimentar as linguagens para depois definir. Eu falo, é como um culinarista. Você vai testando receita até definir, vou fazer mais doce, minha especialidade vai ser salgado. Né? Mas primeiro eu tenho que tentar aprender. Eu Testando os preciso, gostos, né? exato, eu preciso sair do beabá ali, do princípio, até porque muitas dessas linguagens teatrais você só aprende fazendo e só descobre fazendo. Né? Eu achava que eu não sabia fazer teatro do absurdo a vida inteira, porque eu lendo, como dramaturgo, não sei escrever. Mas eu lendo teatro do absurdo, eu ficava assim, gente, sem pé nem cabeça, o que está acontecendo? E fui contratado para fazer, e foi uma experiência maravilhosa, porque aí eu fui entender que não era absurdo. Absurdo é um pano de fundo para debates humanos. Né? Então, é isso. O fazer é a ferramenta mais importante, acredito que para tudo. Mesmo no jornalismo, toda ferramenta que envolve comunicação, a gente só desenvolve fazendo, não tem jeito. E você quer explicar pra gente, né, brevemente a diferença do método Stanislavski, Strasberg, os métodos mais populares que muitos atores, né, querem Então, seguir? para quem tem interesse nesses estudos, a gente costuma dizer que parte de Stanislavski que ele é o pai. Eu falo, é a primeira pessoa que parou e falou, bom, o que é isso aqui que a gente está fazendo e como é que eu faço um livro que explique? Né? Então ele pegou um grupo de atores, sentou e começou a analisar, a estudar e testar exercícios. E aí ele cria esses livros, que é a criação do papel, a preparação do ator e a construção de um personagem. Ele tem outros livros, mas esses três são a tríade principal, que é basicamente um relato desses exercícios. Então, Stanislavski ele vai colocar o ator nesse lugar mais introspectivo, que é de dentro para fora. Ele vai trabalhar esse método da análise ativa, que é você se colocar na situação. Ele brinca com uma frase que é o e se? E se fosse eu naquela situação? Então, é preciso exercícios que vão provocar o seu raciocínio emocional, o seu lugar de se colocar naquela situação e testar é de dentro para fora. Né? O Strasberg, por exemplo, ele vai para o caminho do ator de método. Que foi aluno dele, né, o Strasberg, Exato, né? e é isso, tudo parte dele. Brecht estudou Stanislavski, Strasberg, a Stella Adler, que eu citei, uma grande entendedora de Stanislavski, eles partem desse princípio de você se colocar no lugar do outro e eles vão criando paralelos. Então, Strasberg ele vem com o famoso termo ator de método, né? Que é basicamente você se aprofundar nesse estudo de se colocar no lugar. Então, não, você não vai fingir, você vai ser aquilo o máximo que você puder, sem, claro, infligir nenhuma lei, né? Que eu vou interpretar um assassino e vou matar alguém. Não.
Mas dentro do ator de método, se eu vou interpretar um assassino, eu vou tentar me comunicar com pessoas ou com que já viveram situações, né, de pessoas que perderam alguém nas mãos de um assassino, ou conversar com um assassino numa prisão, ou com terapeutas que investigam isso. E aí, se aquela pessoa que eu vou interpretar morava numa casa precária, eu vou ficar numa casa precária para entender a sensação daquilo. Então, é provocar as suas emoções através da vivência, né? Acho muito importante falar, é um método muito peculiar, porque você precisa estar psicologicamente muito bem para você poder mergulhar psicologicamente em outra pessoa, e o desgarrar, o soltar o personagem é mais trabalhoso, né? Tem relatos de atores que não voltaram, que ficaram meio bagunçados da cabeça. Nossa. E por causa disso, porque pegar um exemplo de um grande ator que é muito bom nisso, que é o Dustin Hoffman. Ah, sim. O Dustin Hoffman foi interpretar um garoto de programa, ele ficou morando na rua, como o personagem ficou. Ele morou na O rua. Midnight Cowboy, né? É. Então, para algumas pessoas, esse tipo de experiência, você não consegue voltar para tua casa e achar aquilo normal. E ele mesmo fala, quando ele voltou para o apartamento dele, muito bem equipado em Nova York, ele se sentiu hipócrita. Porque como é que eu durmo numa cama tão confortável e deixo uma pessoa dormir no papelão? Né? Então, começa a mexer com você internamente, a ponto, talvez, às vezes, de te desestabilizar. E aí, por isso que é tão importante para o ator a terapia, é tão importante para a gente conseguir esse acompanhamento e essa análise. Eu não trabalho tanto, particularmente, como ator de método, eu trabalho mais com essas técnicas mais atuais, como o Meyerhold, que é a provocação pela energia, pela ação, né? E para mim essa questão muito da análise de observação. Mais do que eu viver, eu gosto muito do método do laboratório, que é o assistir. Eu vou observar, eu vou investigar essas coisas, né, e provocá-las através de exercícios. Mas existem vários outros métodos, o Brecht, que é o distanciamento, que é o ator se lembrar todo mundo o tempo inteiro, eu sou um ator, você sabe que eu sou um ator, isso aqui é uma grande farsa, que tem um propósito de crítica, né? E é isso, assim, só para a gente fechar esse assunto, quem pensa em ser ator e atriz é entender isso, que não é só o que eu costumo brincar do falar, meu filho é extrovertido, vou pôr ele no teatro. Não, seu filho não é ator, seu filho é só maluquinho. Né? Minha criança é tímida, vou pôr no teatro. Você vai desenvolver a timidez. Isso não significa que ela vai virar um ator ou uma atriz. Todos podemos ser. Mas ser ator e atriz é um processo de estudo muito intenso. Né? Porque você vai estar falando sobre a vida humana e você vai estar interpretando pessoas que não são você. Então, estudar o comportamento humano é primordial. Eu falo, para mim, o maior laboratório do ator é sentar no trem do metrô e ficar olhando as pessoas. Atores são psicólogos também, né? Exato, a gente tem que ver como é que as pessoas se comportam, como sentam, como falam. Por que dentro do metrô você tem uma pessoa introspectiva com fone de ouvido, outra falando alto pra caramba, né? Uma pessoa às vezes está com cara de brava, né? Então, por quê? E aí você estuda musculatura, o ator tem que parar na frente do espelho e entender o que teu rosto faz. Né? Por que tem gente que tem o que o americano chama de resting bitch face, que é a pessoa que parada parece que tá brava, né? Então, eu preciso estudar o meu rosto, o meu comportamento, a minha voz. Trabalho com preparação vocal há muito tempo com atores, porque eu falo, as pessoas cada vez mais têm falado mais baixo, menos articulado, porque a gente fica muito calado o tempo inteiro, a gente fica aqui o tempo inteiro e vai falar em público tem dificuldade, né? Então, tudo isso tem que se juntar e você precisa entender que sim, meu corpo é uma ferramenta, minha voz é uma ferramenta e meu cérebro é uma ferramenta que eu vou precisar acessar o tempo inteiro.